É, galera. Bandido bom é bandido solto. É isso aí mesmo. Acredita? Vou te mostrar. Maridão. Bandido com 250 passagens. É preso com um fuzil em Duque de Caxias. Tá vendo como bandido bom é bandido solto? O cara tem passagem por homicídio, por roubo, furto e tráfico de droga. E não tá preso. Ele tá por aí na rua. E você tem que estar fugindo de um cara desse. Porque pra um cara desse cometer um crime contra você ou sua família é dois tempos. Então, sim, bandido bom é bandido solto. E você preso. Pô, cara, mas você tá exagerando, não é assim. Será? Deixa eu mostrar aqui. Como é que tá na tua cidade? Diz aí pra mim. Vou falar aqui como é que tá na minha e onde minha família mora. Crime mais alto? Bom, na minha percepção, sim. Cada vez mais morte por facção? Com certeza. Tá tendo muito caso na TV. Do jeito que vocês viram. E o som na rua de vocês? Principalmente agora, fim do ano, início do ano. Som até o talo, de madrugada. Tu acorda pra ir trabalhar e nego tá com som ainda. Moto? Caralho, moto é o dia inteiro fazendo randandan. Me diz, se quem faz randandan é quem vai trabalhar 4 horas da manhã, ou se é quem tá bebendo a noite toda, usando droga a noite toda. Acho que vocês já sabem, né? Tá, então, eu fiz o vídeo, tô fazendo esse vídeo justamente pra quê? Pra mostrar o porquê que isso acontece, beleza? Então vamos lá, isso acontece por quê? Por esses três motivos aí, principalmente. Claro que tem muito mais, mas principalmente por esses três motivos. Primeiro, interesse político. Tá, como assim interesse político? Vamos lá. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês entenderem por que o interesse também é político. Vamos lá, primeiro exemplo. O Valentão e o Nerd. Quando o Valentão bate lá no Nerd lá na escola, ele quer, né? O Valentão ele quer que tenha uma punição para ele, ou ele quer que aquilo passe batido? E o Nerd? Ele quer que exista uma punição ou que passe batido? Eu acredito que o Valentão tende a que ele não quer que aconteça nada. Agora o nerd ele quer sim que tenha uma punição para isso não acontecer de novo, certo? Então, presta atenção nesse exemplo, vai ter outros, vocês vão entender. Mas só para vocês saberem, crime de lesão corporal aqui no Brasil não dá nada. Detenção de 3 meses a um ano, mas é tão pouco que você nem vai para cadeia. Eu vou explicar depois. Agora vamos lá, o outro exemplo. O trabalhador que vende água ali no farol todo dia, ou na praia, tanto faz. E tem ali o franelinha olhando o carro. Ou um cara ali que furta um bem, rouba alguma coisa ali. Quem que você acha que prefere que tenha ali punições por crime de dano de patrimônio alheio? Ou por crime de furto, ou algo do tipo? Você acha que o trabalhador que vende água na rua, ele quer que tenha esse tipo de punição ou ele quer que não tenha? Bom, eu pelo menos eu prefiro que tenha. Eu quero que tenha. O cara que vem e quebra um bem particular teu, e rouba, furta, tem que ser punido. Agora, será que o flanelinha ali que risca teu carro se tu não pagar lá o dinheiro dele, será que ele quer que tenha uma punição? O cara que furta, você acha que ele quer? Então, acho que vocês estão entendendo já, né? Só para vocês saberem, né? Primeiro crime ali de dano dá de 1 mês a 6 meses, ou seja, nada. E o roubo ali, furto, aliás, de 1 a 4 anos. Também não dá nada, no fim das contas, eu vou explicar depois. E aí, nós chegamos ao ponto que eu falei do interesse político. Quem faz as leis do Brasil? São os políticos. São os políticos. A gente elege ele, mas são os políticos. Quem deles? Principalmente deputados, senadores. Eles são da Casa Legislativa. Eles que fazem as leis. Aí eu te pergunto: um homem honesto, ele quer leis que punem o cara que rouba, mata, faz coisas erradas? Ou não? E aquele cara que vive às margens da lei? O que será que ele quer? Que tenha punição ou não? Então, acho que vocês já entenderam, né? As nossas leis, elas são cheias de brechas. Entendeu?
que a gente quer? A gente quer uma lei sem brecha. O que o cidadão de bem quer? Uma lei sem brecha. Ou seja, o bandido preso por muito tempo. Ou ressocializado quando possível. Isso aqui é uma definição que eu vou colocar aqui agora. Não fui eu que criei, mas eu que estou falando para vocês. Acredito que talvez alguns já devam ter escutado, outros não. Mas vou botar aqui o primeiro. O bandido preso por muito tempo, ou morto, ou algo do tipo. Seria o tipo de lei punitiva. Onde que tem lei punitiva? Acho que todo mundo conhece aí Estados Unidos, né? Pena de morte, prisão perpétua. Então, punitiva. Ou uma lei que ressocializa. Ou seja, o cara não vai ficar muito tempo preso, porque ele vai ser ressocializado e vai sair melhor do que ele entrou na cadeia. Certo? Os dois funcionam, né? Mas o que o brasileiro ele quer? Bom, eu vou falar no fim do vídeo o que eu quero. E vocês pensem aí o que vocês querem. Vamos lá. O que... Como acontece no Brasil, né? O Brasil ele tem leis educativas. Só que não é bem assim. Vocês vão entender agora. Para quem quiser saber, né, o que eu vou falar aqui agora, está no artigo 33 do Código Penal. Quando o cara ele vai preso no Brasil, ele pode cumprir a prisão dele em 3 regimes. Tem algumas outras maneiras, né, mas principalmente 3 regimes. E eu tenho que explicar isso para vocês entenderem. Fechado é quando o cara fica na cadeia. Semi-aberto é quando ele vai para cadeia só para dormir. E o aberto, ele tem que se apresentar lá de vez em quando. A maioria das pessoas cumprem em casa, tornozeleiro. Beleza? Então vamos lá. E o que faz o cara ser de um regime ou de outro? A gente vai ver agora. Vou abrir todos aqui, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. O cara, quando ele comete um crime, que ele é condenado a mais de 8 anos, ele tem que necessariamente começar no fechado. Beleza? Agora, quando o cara ele comete um crime que é mais de 4 anos, mas é menos de 8, ele começa no semiaberto. Quando ele comete um crime que é menos de 4 anos, ou seja, lembra lá dos crimes que eu falei ali em cima, 3 meses, 1 ano, 2 anos, ele já começa no aberto. Ou seja, ele vai cometer um crime e não vai ser punido de fato. E a gente ainda tem uma outra coisa, que são as penas restritivas de direito. Que ele não fica nem na prisão de fato, né? Nesse aberto. Ele só não pode frequentar bar ou algo do tipo assim. Mas eu não vou entrar no mérito disso aí agora. Vamos se conter nesses aqui. E quais crimes que, né? Alguns exemplos de crimes que tem essas penas. Vamos lá. Vocês vão ver. O cara, quando ele faz uma lesão corporal, quando o cara furta, causa dano, ele vai estar ali no aberto. Ou seja, impunidade. O cara, quando ele pratica ali uma importunação sexual, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu aqui em São Luís, Maranhão. O cara, pô, fez as coisas ali, não tava numa loja, e fez as coisas dele ali nas costas da mulher, pô. É um crime de importunação sexual. Ele vai ficar no semi-aberto, pô. O cara vai estar o dia inteiro na rua e só à noite que ele vai preso. Será que isso realmente é uma punição? Então. E a gente tem aqui alguns crimes, pô, muito fortes, como homicídio, estupro, que a pena mínima deles é 6, né? O homicídio 6, e o máximo 20, e o estupro mínimo 6, máximo 10, o normal, sem ter nenhum tipo de qualificador. Ou seja, dependendo da pena que ele pegar, ele já pode começar no semiaberto, se ele pegar 6 anos, por exemplo. Mas vamos supor que ele pegue 10. Ele vai começar no fechado, depois vai progredir a pena, ele não vai ficar 10 anos preso. Eu vou explicar mais pra frente esse negócio de progressão. Mas só para vocês entenderem. As leis do Brasil, elas são educativas. Elas não deixam ninguém preso por muito tempo. Só que, ao mesmo tempo, o presídio não reeduca ninguém. O cara entra lá e sai pior. Ou seja, tá cada vez ficando mais bandido. Porque o cara que entra na cadeia com uma coisa pequena e fica lá 1 ano, 6 meses, ele sai um monstro.
Bom, pelo menos é a minha opinião. Agora vocês têm aí as informações para verem a de vocês. Beleza? Comenta aí nos comentários o que vocês acham. Se as leis daqui são educativas, se elas são punitivas, ou se elas são a favor do bandido. Diz aí. Então, nós temos aqui prisão, como eu já falei, prisões não educativas e a progressão de pena. O que é a progressão de pena? Resumidamente, o cara ele é condenado a 8 anos, ele começa no fechado ali, como eu falei, certo? Mas ele cumpre só 2 anos, 3 no máximo, e ele progride a pena. Aí ele vai pro semiaberto. Depois pro aberto. Ou seja, o cara que é condenado a 10 anos, ele não fica 10 anos preso. Vocês estão me entendendo? E a soma dos dois. Ih, até escrevi aqui errado. Mas a soma disso aqui ilustra o caso do valentão e do nerd. Você acha que o valentão quer que tenha progressão de pena e penas ali socioeducativas? Ou ele quer uma coisa bem punitiva? E o que você acha que o nerd quer? Então, fica o questionamento. E tem mais. Nós temos aí as Cortes Superiores e Supremas do Brasil, Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, principalmente, que criam jurisprudências malucas, pô. Malucas. Para quem não sabe o que é jurisprudência, é o entendimento que os juízes têm da lei, basicamente. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês entenderem o quão malucas são. Primeiro, mudar de direção ao avistar viatura não justifica abordagem policial, diz a STJ. Então, o que isso significa? Significa o seguinte: se o policial abordar você, tu tiver cheio de droga traficando, e ele justificar que ele te abordou porque ao avistar a viatura você mudou de direção, mesmo que você esteja com aquelas drogas, tu não vai preso. Porque é tudo inválido. É isso que o juiz entende. Será que isso é para ajudar o bandido ou o cidadão de bem? Eu tenho minhas dúvidas. Outra. Posse de arma é absorvida como crime se usada para tráfico, diz o STJ. Bom, se vocês não sabem, posse de arma sem estar legalizado é crime. O porte que seja. E tráfico é um outro crime. Então, se você é pego traficando, portando uma arma ilegal, você tem que responder pelo tráfico e pelo porte de arma, correto? Acho que isso é o que todo cidadão de bem pensa, certo? Mas os ministros lá do STJ, quando o cara tá portando uma arma para uso do tráfico, ele deve apenas responder pelo tráfico. O crime de posse ou porte da arma, ele é absorvido, ou seja, é como se ele não existisse. E aí, será que esse juiz aí, o STJ, tá querendo que os bandidos fiquem presos ou fiquem soltos? Eu não vou falar nada, vocês decidem. Outra, para não falar que eu tô pegando exceção. Sexta turma reafirma, ou seja, já teve isso antes, estão reafirmando. Ilegalidade de provas obtidas em busca pessoal motivada por mera atitude suspeita. Ou seja, o policial não pode abordar por ter uma atitude suspeita. Tem que já estar em flagrante. Pô, e a polícia serve para quê? Diz aí para mim. Então, não são apenas coincidências, beleza? E existem muitos outros motivos que eu poderia continuar falando aqui, como audiência de custódia. O cara chega na audiência de custódia e fala assim: ah, o policial me bateu, me xingou, sem nem ter nenhuma prova. A palavra dele, do bandido que foi preso, vale mais do que a do policial. E aí o juiz solta o cara na audiência de custódia. Quantos você não viu aí? Que foi preso em flagrante, 2 dias depois estava na rua. Ou uma semana, que seja. Porque sai na custódia. Falta de amparo jurídico para atuação policial, entre muitos outros. Ou seja, o policial, ele tem medo de atirar, ele tem medo de fazer muitas coisas, porque a justiça só vai contra ele.
Tá entendendo? E o decreto aí que o Lula fez agora? Não sei se é decreto. Falei decreto por falar. Mas ele pautou aí como as forças policiais devem agir. E basicamente fala que o policial tem que esperar ser alvejado para depois atirar. Então, o policial primeiro morre para depois pegar o bandido. Ou seja, qual a motivação que as forças policiais têm para proteger os cidadãos do Brasil? Diz para mim. Depois de tudo que a gente viu aí das leis, depois o próprio presidente tira a moral da polícia, vamos por assim. Bom, eu não concordo. Mas se você concorda ou discorda de mim, comenta aí no comentário, pô. Eu quero saber a opinião de vocês. Tenham educação, beleza? Vamos apenas discutir os argumentos. Dito tudo isso, qual seria a solução? Bom, vou dar a minha solução aqui rapidamente. A gente tem que definir se o nosso país vai ser punitivo ou se vai ser educativo, pô. Se a gente vai ter uma lei educativa, que o cara vai sair rápido, que ele vai progredir pena, que ele vai ter saidinha de Natal, que as penas não vão ser tão altas. Então, nós temos que ter presídios com condições, forçar o cara a trabalhar no presídio, forçar o cara a ter que estudar, senão não vai progredir a pena. Porque daí se o cara vai para o presídio, tem que trabalhar, tem que estudar, concorda que a probabilidade dele sair de lá um cara melhor vai ser muito maior do que só ficar lá numa cela de 20 tendo 50 cara dentro? Então. Ou definir que vai ser punitivo, pô. Pronto, o cara matou, é prisão perpétua, pena de morte, 50 anos na cadeia. Pronto. Resolveu o problema também. Então a gente tem que decidir, o Brasil tem que decidir. Você aí tem que decidir. Porque no fim das contas, os políticos só fazem o que a gente deixa eles fazerem. Na minha opinião, ser punitivo é mais fácil. Beleza? Depois pode passar para um sistema educativo, mas é muito mais fácil ser punitivo. Beleza? Então, na minha opinião, se eu tivesse o poder, eu faria de forma mais punitiva. De qual maneira? Criaria mais presídio. Qualquer crime contra a vida, eu não deixaria progredir a pena. Se ainda existisse a progressão de pena, né? Porque por mim tirava pra tudo. E legitimizar de fato a polícia e a defesa do cidadão de bem, pô. A polícia tem que poder atirar. O cidadão de bem tem que poder ter uma arma. Defendeu contra um bandido, atirou no bandido, não tem que responder por homicídio, não, pô. Tá se defendendo. E, no fim das contas, embora não tenha nada a ver com isso, tem tudo a ver com isso também. Governar para que a economia seja melhor. Por quê? Porque com mais dinheiro, concorda comigo com uma cidade, ó? Uma população que tem mais dinheiro, que ela é mais rica, que ela é menos pobre, ela tem condição de comprar as coisas. Ela tem condição de dar educação pro filho. Ela tem condição de ser um jovem de 20 anos, trabalhar, pagar um aluguel, viajar uma vez por ano, sair no fim de semana. Vai ser muito mais fácil tanto a população de bem ter tempo para pensar em cobrar políticos, quanto aquele que tem já um pouco a tendência para ir pro crime para ele não ir. Bom, eu acredito que esse é o caminho, beleza? Então, se você acha que é isso, beleza. Se você acha que não, comenta aí pra gente ver qual que é a opinião de vocês e tá crescendo. Beleza? Se gostou do vídeo, dá aquela curtida, segue aí o canal e até a próxima.